Ao vivo. Boa tarde, gente! Que bom ter vocês aqui para essa edição extra especial Dia das Mulheres. E hoje nós vamos falar de negócios de mulheres, beleza e talento no mundo do empreendedorismo. E a gente vai falar de desafio, vai falar de coisas maravilhosas que mulheres realizaram, vai falar dos preconceitos, então fica ligado, porque além de falarmos de tudo isso, a gente vai falar também da importância da mulher dentro de uma empresa, dentro de um órgão e se empreendendo. Se aí não seguiu a gente, segue lá, Fofoca de Negócios, Real Equipamentos, ativa o sininho para os próximos episódios. Hoje nós vamos ter conosco a Aline Laredo, advogada, professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, mentora de advogados para a construção de carreira e a criadora do método Cafeína Jurídica. Gente, fica aqui para te ouvir o que é esse método de cafeína jurídica. Maravilhoso. Você que quer empreender, que não sabe como tirar um negócio do papel, fica aqui, segue o @ da Aline Laredo, que ela vai te contar aqui tudinho. Nós vamos ter também a Nizandra Moreira. A Nizandra, ela é cristã, esposa do Wellington e a mãe do Luiz Otávio. Desculpa. Ela é psicóloga e coach, ela é especialista em desenvolvimento humano. Então, aí que você está com dúvida de crescimento, de investimento, ela vai te mostrar como é que você consegue crescer, como é que você consegue se desenvolver. E temos também a Nassime. Gente, a Nassime, ela é diretora administrativa, mentora de desenvolvimento humano e pessoal, esposa, mãe de 3. Quem aí empreende e ainda tem que cuidar de empreendimento, esposo, mais 3 filhos? Aqui a gente vai contar como é que ela se rebola. E ela também é terapeuta e uma linda cacheada, que também não é fácil cuidar de cabelo cacheado. Vocês vão ver como é que ela tá aqui. Mas antes de a gente fofocar aqui, vamos chamar o nosso patrocinador Real Equipamentos, que está sempre presente no empreendedorismo do Amazonas, para você que quer empreender no ramo de salão de beleza, gastronomia, ateliê. Passa lá na Real Equipamentos com os consultores, que eles são excelentes para te orientar. Eduardo, roda a vinheta. Há mais de 40 anos começamos a escrever a nossa história, mas ao ajudar alguém a começar a escrever a sua, recomeçamos também. Não se trata apenas de vender equipamentos e utilidades, mas de comprar a sua ideia, seus sonhos, acreditar junto. Do açougue à padaria, do bar ao supermercado, o restaurante, a lanchonete, a cozinha industrial. Se você busca um novo começo, aqui ele se torna real. Real Equipamentos. Bons negócios começam aqui. E aí, viram? 45 anos no mercado, ajudando o empreendedorismo amazonense, a economia. E esse episódio do Fofoca de Negócios, a gente vai fofocar de beleza e talento no mundo do empreendedorismo. E a gente vai começar com a Nizandra. A Nizandra vai contar pra gente como é esse posicionamento no mundo corporativo, como é que a mulher deve se posicionar para se elevar, para poder mostrar sua competência, porque, meninas, a gente sabe que não é muito fácil, né? Então, Nizandra, conta aí pra gente como é esse posicionamento. Pois é, gente, que prazer imenso estar aqui com vocês. E já começamos a fofoca até antes mesmo do programa, já estávamos falando o quanto que nós, em alguns momentos, podemos ter tomado posições duvidosas, de aprendizado. E aí uma coisa que eu trabalho muito, viu, gente? E a gente está muito honrado de falar de um tema muito atual, que o tempo inteiro é necessário você aprender a se posicionar. Então, como é que você tem se posicionado na tua vida, nos teus negócios, como empreendedora, como mãe, né? Eu acho que tem que ficar muito claro para cada um de nós que o posicionamento ele vai dizer até onde você pode chegar. Você se posiciona como vítima
dos negócios, do mercado, do preconceito, da falta de liberdade, até do teto, né, que falam de quanto que mulheres ali não têm direito à própria liderança, ou você é do tipo que assume o protagonismo? Se eu não estou bem, se eu não enxergo que esse lugar não é meu, eu pego e tomo outras atitudes e vou buscar um outro lugar. Mas uma coisa é muito importante quando a gente começa a fazer, e eu gostaria muito de deixar claro, que você não pode esquecer que você tem papéis. E quando você não se posiciona, alguém assume o teu lugar. No casamento, como mãe. Então, é muito interessante você entender de verdade. Eu, como mulher, como é que eu tenho me posicionado também como mãe, como esposa, como líder, como empreendedora? E essa questão do posicionamento é tão séria que se você não tem autorresponsabilidade, ou seja, se você não tem clareza, você acaba perdendo o seu lugar para outras circunstâncias adversas. Você perde seu filho para outros tipos de relacionamentos, amizades perdidas. Você perde a sua família, porque você não está lá presente e você está ali na luta, eu quero trabalhar, eu quero me colocar. Então, em que momento você tem se perdido? Ou isso está claro na tua cabeça, você pensa assim, não, eu estou nessa fase, você compartilha com as pessoas que são importantes com você, eles te apoiam e te respeitam. Como tem sido esse posicionamento? E uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de dizer, é que em muitas ocasiões, quando a gente fala desse posicionamento, que está muito associado também a esse lugar que eu escolhi, ele tem muito a ver com a minha cultura. Né? Que cultura é essa? O que eu realmente acredito sobre mim, sobre o meu objetivo de vida? O que eu vim fazer neste mundo? Especialmente sendo mulher, que tem um servir muito mais grandioso, porque ela dá conta de muitos papéis. E eu sinto muita honra de ser mulher e de estar acompanhada de 3 lindas mulheres e competentes. É possível, sim, ser mãe, ser mulher, ser líder, ser empreendedora de uma forma saudável, positiva e de sucesso. Então, nosso convite aí, eu já começo lançando aqui, é que realmente cada uma de nós possamos compartilhar isso com essas pessoas. Eu sei que elas merecem, essas mulheres, esses amigos que estão aqui para compartilhar esse assunto com a gente. Com certeza. E falando de posicionamento, né, Nizandra? E o nosso tema de hoje, que é beleza e talento, Nassime, me conta aí como é que fica essa situação nos negócios, como é que fica essa competitividade nos negócios entre talento e beleza? Ela existe? Tem alguma história para contar pra gente? A gente só não pode compartilhar tudo. Mas existe sim julgamentos, né? Ora preconceituosos, ora não, mas enfim, existe essa disparidade em relação à beleza da mulher. É um dos desafios que a gente tem que enfrentar na nossa carreira profissional, seja ela qual for, né? Porque a nossa imagem, ou ela gera atributos de, por exemplo, quando a gente está muito arrumada, a gente não tem talento, não tem tempo para pensar nos negócios, porque a gente está se preocupando com outra coisa, né? Ou se a gente também não tem uma imagem adequada, a gente é julgado também pela imagem inadequada que a gente tem. Outra coisa também, como a gente tinha conversado mais cedo, a dificuldade de a gente se posicionar diante do nosso público, né? Eu trabalho 80%, meu público é masculino, né? Então, a gente fica nesse lugar de, como é que eu posso dizer, vulnerabilidade. E a gente sente isso. Então, mas como a Nizandra falou, eu acho que o mais importante, independente de haver preconceito, não haver preconceito, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, a gente tem que conhecer o nosso valor e as nossas potencialidades, e 2, a gente se posicionar e mostrar para que a gente veio. Independente de, sem vitimismo, sem mimimi, o cenário é esse, como é que eu me adapto ao cenário, se é possível adaptar-me. Se não, se está demais, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde você está sendo oprimida, onde você não está tendo as oportunidades que você deveria ter, que você sabe que você entrega, né? Então, assim, em relação à beleza,
a gente tem essas questões a serem tratadas ainda, né? E muitas vezes a gente se posiciona de uma forma envergonhada, e a gente baseia muito a gente estava falando que autoconfiança é tudo, né? Então, quando a gente confia na nossa capacidade, a gente move mundos e fundos. Então, a gente tem que se trabalhar, né, para a gente basear o nosso valor e ter a consciência clara do que é o nosso talento independente de imagem, né? Não sentir vergonha de estar arrumada, que é um padrão, e não sentir vergonha de estar desarrumada, que é outro padrão. Então, até porque o pessoal, né, é o que compra pela primeira, tanto homem quanto mulher, a primeira impressão é a que fica. Você tem que estar arrumada, mas, né, nem tão arrumada. Você tem que estar se sentindo bem. Tá? Pronto, porque, ótimo, excelente. Você estar impecavelmente arrumada, coisa que não traduz a tua realidade, eu sou do tênis e do boné, né? Então, assim, tem horas que eu me sinto desconfortável estando montada para alguma coisa. Mas quando a gente está se sentindo bem, eu cuidei dos meus cachos, né? Porque a gente tem cachos, e cachos demanda tanto trabalho quanto um louro. Eu tô me vestida de forma confortável e que me agrade, o meu posicionamento é outro, né? E tem que separar, mas a gente vai galgando um pouco isso, porque a mulher sofre mais esse preconceito do que o homem, mais aquela coisa. A gente não tem que se posicionar nesse lugar de vítima, né? Em relação à imagem, digamos assim, né? Você é uma gestora, você é líder, eu sou diretora administrativa, você também. Se for um homem no meu lugar que esteja acima do peso, não vai vir as chacotas que a gente escuta. Mas isso a gente tem que aprender a administrar. A vida. Com certeza, é isso. E, doutora Aline, falando aí de vitimismo, né, que a Nassim me falou tanto, né? Como é que funciona isso no direito do trabalho? Se ainda tem esse vitimismo nos órgãos, ou essa proteção, ou esse preconceito nas empresas, ou nos órgãos, ou até mesmo na justiça do trabalho. Como é que funciona isso aí? Como é que a gente deve se posicionar? Nossa, olha o tamanho da minha missão. Obrigada. Obrigada inicialmente pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa véspera do Dia das Mulheres, né? E, Daiane, o que acontece, a gente vê o seguinte, eu estou dentro da área jurídica, eu estou dentro da advocacia, faço isso há 20 anos, é um mercado predominantemente de homens, de juízes, de promotores, de desembargadores, que já foi alcançado pelas mulheres já tem tempo, né? Tem índices aí, os bancos da faculdade, os cursinhos, o maior índice é feminino e tem explicações sociais para isso tudo, tal. Mas o que a gente vê aqui, tomara que a tua pergunta tenha sido nesse sentido, senão a gente ajusta aqui. Em termos, por exemplo, de preconceito, né, de você chegar numa audiência sendo mulher, alguma coisa nesse sentido. Tem uma parte que eu vejo que é da pessoa, por exemplo, eu vou trazer aqui para o mundo da advocacia, né, que é onde eu estou aqui dentro. Muitas mentoradas, eu faço mentoria de jovens advogados, não tão jovens, eu digo, eles são jovens porque são advogados recentes, mas não são jovens de idade, né? Então, muitas vezes, existe uma insegurança daquela mulher que está recém-formada, que vai entrar numa sala de uma audiência. O ambiente é pesado de uma sala de audiência. A gente tem a ideia daqueles filmes americanos, será que eu vou sair preso daqui? O que vai acontecer? Então, às vezes, a falta de experiência nessa área, a falta de conhecimento técnico ali dentro, ela nunca fez isso, né? Então, existe sim, ela acha que ela não vai conseguir. Por outro lado, existe sim, sempre existiu, a questão de você ser sim olhada um pouco menor ou sei lá, como é que eu posso colocar aqui para não ofender ninguém, né? Porque a gente tem que ter dificuldade aqui com as palavras. Mas enfim, eu mesma já passei por situações lá, eu tenho 20 anos de carreira, então quer dizer, 20 anos atrás eu me formei muito jovem, muito menina, muito lourinha, branquinha ali, então me tiravam por menos, essa é a verdade. Então segunda vez que eu fui fazer uma audiência, o outro advogado, o juiz não estava na sala, o outro advogado começou e disse assim, meu amorzinho, deixa eu ver aí essas suas anotações. Isso não se faz dentro de uma sala de audiência com outro advogado. E aquilo me incomodou muito. Eu saí dali calada e tal, e da outra vez que eu encontrei com ele mesmo,
Minha queridinha, meu amorzinho, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma ligação, nem emotiva, nem consanguínea com o senhor. Então, para mim, é doutora. E meu nome tá aí na petição. Então, quer dizer, a partir dali acabou a brincadeirinha. Mas a gente sempre ouve. A gente sempre ouve. E aí a gente vai, como ela disse, se posiciona, fecha as portas. Né? Eu posso ter cara de quem não sabe, mas eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui dentro. Então, eu vivi isso e tenho certeza que muita gente, muitas mulheres ali dentro, o sistema jurídico é muito pesado, ainda vive, né? Não sei se a gente pode aprofundar no nível da fofoca, mas é pesada, existe muita coisa ainda ali dentro, sim. Não tem como a gente dizer que não. Agora, a gente tem que se preparar para isso aí. A gente tem que lutar, sim, pelos nossos espaços, tem que fazer as denúncias necessárias caso seja um crime que eu esteja passando, um assédio moral, um assédio sexual, uma tentativa de estupro, não sei. Ele chega a esse ponto, né? Mas num nível mais leve de conversa, digamos assim, a gente fica na questão da insegurança pessoal, por falta de conhecimento prático ali dentro, e às vezes alguma questão realmente de oportunidade, oportunização daquilo ali, né? E muitas vezes tem o duelo daquela advogada, por exemplo, que está iniciando na advocacia, mas já não é tão jovem, na faixa de seus 45 anos, por exemplo, ela já vem às vezes de um outro emprego, uma outra carreira, uma outra jornada, que ela foi estudar direito para tentar, poxa, deixa eu ver se eu melhoro a vida da minha família e tal. Ela já é casada, já tem 2 ou 3 filhos, então muitas vezes ela não pode se dedicar integralmente a uma carreira como uma moça jovem, vamos dizer assim, que só cuide da vida dela, ela não consegue. Isso vale para todas as áreas, né? Todas as áreas, exatamente. Aí a mulher vai viver aquele duelo, né? Meu Deus, e geralmente coincide, quando você tá no ápice da carreira, aí vem o segundo filho, aí o marido ganha uma promoção, aí você muda de cidade, aquilo tudo, né? Então, a questão realmente é uma bola de neve, é realmente muito complexo. E eu acredito que hoje, no alto dos meus 43 anos, que eu acho que o que chega melhor com a idade é essa questão da segurança e da maturidade, né? A gente consegue, às vezes, enxergar que muitas decisões que a gente tomou foi baseado nessa confusão. Aí depois que você entende, mas peraí, para onde é que eu quero ir, na verdade? Que o caminho é para chegar lá, né? Então, se eu não sei onde eu vou chegar, qualquer caminho serve. Então, hoje eu posso dizer com certeza, como eu oriento minhas mentoradas, meus mentorados, trace o destino. Para chegar lá, eu vou te ajudar. Mas, eu não sei o que eu quero, não sei se eu quero ser juiz, não sei se eu quero ser advogado, quando a gente faz mentoria de carreira. Eu digo, eu também não sei. Primeiro decida onde você quer chegar, depois a gente vai até lá. E a gente cai na questão novamente do posicionamento, que você só se posiciona quando você se conhece. Exatamente. Então, eu acho que hoje o maior poder das mulheres para enfrentar os desafios que ela precisa enfrentar é ela fortalecer a autoestima dela, ela se conhecer, ela saber do que ela é capaz, ela saber do que ela não é capaz, do que ela tolera, do que ela não tolera. Exato. E não ter medo desse mercado empreendedor, porque ele é feroz, né? Quem nunca trabalhou como empreendedor... por exemplo, eu atuo na área de direito do trabalho, então, quer dizer, eu tenho experiência ali dentro de empresas com carteira assinada. E a gente sabe muito bem que menos pessoas nasceram para liderar e mais nasceram para ficarem ali liderados. E tá tudo bem. Tá, tudo Aquela pessoa que tem um perfil de liderado, ela não quer, como diz o outro, nem a pau ser líder. Tem pavor de liderança. Eu não quero essa responsabilidade de mim. Se eu não quer ganhar mais 40% e não bater puto, meu Deus, me livre, doutora. Não, me dê aqui meu fixo mesmo. Não, mas se eu tenho oportunidade de fazer o triplo. Não quero o triplo. Eu quero só isso aqui mesmo. Mas todo mês, direitinho. Então, existe ali uma, que a gente chama de estabilidade financeira do empregado, que é um perfil. É o perfil. É um padrão. E aí eu tô falando demais, né? Não, pode falar. Assim, me corta. Existe, por exemplo, na pandemia, a Justiça do Trabalho ficou muito em voga, a questão dos acordos, né? A legislação da grávida na pandemia, não podia trabalhar grávida, aquela confusão, a gente trabalhou muito em gestão de crise para a empresa e tal. E aí eu lembro que eu dei uma entrevista para a rádio e estavam falando sobre... Era a questão de empreendedorismo também, do pessoal que abria churrasquinho, que abria vendedor de rua, tratando eles como empreendedores. E eu tenho uma visão, assim, bem dura em relação a isso, porque às vezes a gente não pode colocar também no empreendedorismo óculos cor-de-rosa. Existe uma questão que se chama desemprego.
E existe uma questão que se chama empreendedorismo. Eles não se confundem. Aquela pessoa que trabalhou de carteira assinada a vida inteira e gosta de trabalhar de carteira assinada, é isso que ele quer para a vida dele. E ele foi dispensado por algum motivo, ou em razão da pandemia, ele abriu um churrasquinho na porta dele, ele talvez não seja um empreendedor. A maioria não são. Ele só está ali sobrevivendo para voltar a ter uma carteira assinada. Aí pega um cara, abre uma MEI. MEI é microempreendedor individual. Aí a importância de alguns trabalhos aí da Nisandra e da Nassime a respeito do conhecimento, né? Exatamente. Tem cursos maravilhosos que daqui a pouco elas vão falar para vocês. Fica aqui com a gente no Fofoca de Negócios, que é o que a doutora Aline está falando. Você tem que saber o que você quer, o caminho que você vai seguir, né? Se você quer ser da área do empreendedorismo, de fomentar negócios, que siga. Se você não quer, né, que seja CLT e tá tudo bem. Mas aí a Nisandra vai me contar agora os desafios da mulher no empreendedorismo. Como foi que ela começou a empreender? Porque, ó, gente, é uma fofoca quentíssima. A Nisandra, ela é parceira da Real Equipamentos numa panificadora chamada Brioche. Então, ela vai contar essa história, vai contar os desafios. E eu já tô sabendo que tem uma fofoca quentíssima logo que ela chegou. E você que está chegando aí agora, segue Fofoca de Negócios e a Real Equipamentos no Instagram, no YouTube, ativa o sininho para os próximos episódios. E hoje o episódio é Beleza e Talento no Mundo do Empreendedorismo. E a Nisandra vai contar pra gente aí algumas fofocas e como foi que ela começou essa carreira. Gente, incrível, né? Eu tava olhando, muitas empreendedoras têm me buscado, às vezes estão perdidas, é o sentimento de medo, é paralisação, e a gente trabalha esse autoconhecimento que ela sempre falou, que é muito forte. E aí eu fiquei pensando, gente, eu trabalho muito a liderança, e por incrível que pareça, por mais que hoje o mercado tenha 52% deles sejam, nós temos mais de 52% de mulheres no mercado ali aberto, apenas 13% alcançam cargos altos de liderança. Verdade. E aí a gente falando ali, a fofoca, já conversando, né? E aí, como é que é? Porque essa liderança não acontece. Então vai depender muito. E a gente, por exemplo, a doutora Aline trouxe um conceito. Olha, gente, em alguns mercados isso é bem acentuado. E a Ana sempre falou, a gente precisa ser protagonista sim da nossa história. E é muito interessante porque eu lembro de mim como empreendedora, e hoje houve sempre essa confusão. Você abre qualquer negócio, você está fazendo uma venda, você já é uma empreendedora. Exato. Não, preste atenção. O empreendedorismo, ele vai ter o quê? Um planejamento, você vai trazer ideia, criatividade, a fim de gerar recurso para você e, de repente, para a sociedade que está ali envolvido. É um planejamento, é muito mais amplo do que a gente pensa. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Quando eu cheguei, né, que eu morava em Taubaté, São Paulo, e eu vim para cá, realmente, sempre trabalhei muito, sempre individual, eu vivi muito tempo vivendo ali só para o trabalho, e quando eu quis construir essa família, eu vim para Manaus, que eu conheci o meu marido aqui. E foi tão interessante que, inicialmente, eu tinha uma crença: esposa não pode trabalhar com o marido, vai dar confusão. Era uma crença, olha só as crenças, né? Era forte isso. Porque eu estava vindo de lá, larguei tudo lá, larguei um negócio, eu trabalhava para grupos, e o medo. No entanto, eu comecei a trabalhar para outros empresários que me contrataram nessa área, especialmente de alimentação, e eu ali vendo meu marido precisando de ajuda e eu com a crença forte: não se aproxime, isso pode acabar o seu casamento. Gente, mas eu tive que passar por cima, entrei lá e comecei a ajudá-lo na área que eu tinha expertise, que é na área de desenvolvimento, de pessoas, de contratação. E fomos dando uma reviravolta. E a fofoca que eu estava dividindo com as meninas aqui, que eu quero dividir com vocês. Estou ali comandando a empresa, já fizemos contratações. Os antigos que estavam lá, eu cheguei lá e fui falar com o padeiro. E aí, olha, eu preciso que você fique atento, eu quero produto tal e tal. Ele virou assim: não é o seu nome que está na minha carteira de trabalho. Olha. A senhora não pode mandar em mim. Quem manda em mim é o seu Wellington.
E aí eu fiquei estatalada, eu falei, gente, que loucura é essa, né? Porque eu trabalhava com consultoria e ninguém chegou nesse ponto, né? E no lugar já foi, já pensei assim, lá vai a crença sendo reforçada, né? Não deveria estar aqui, Não né? deveria estar aqui. Mas foi tão interessante que eu compartilhei isso com meu marido. Ele fez uma reunião com toda a equipe e disse assim, gente, eu realmente tenho toda a responsabilidade sobre vocês. Eu mando em vocês, realmente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quem manda em mim? Aí todo mundo ficou, né? Não imaginava. Ela manda em mim. Então, se ela manda em mim, ela manda em vocês. Aí pronto. Acabou-se. E a gente deu para sentir o quê? Quando a gente fala desse posicionamento, desse protagonismo. Quando você procura também parcerias com seu marido, com outras pessoas do teu setor, ou como você se posiciona e você busca esse respeito. Elisandra, isso a gente pode falar da importância dessa rede de relacionamento para a mulher em especial, né? Mulher que é mãe, que é isso, que é aquilo, a gente precisa desse apoio. Muitas vezes a gente quer rasgar a capa e sair, eu vou fazendo sozinha, mete o pé na jaca, como a gente estava conversando mais cedo, né? Que às vezes a gente saiu queimando o sutiã e aí depois, e agora? Não é igual, né? Então, a importância de a gente ter o apoio, sim, dentro de casa, ter um ambiente que traz esse apoio e a gente criar vínculos que tragam esse apoio, como é o nosso grupo de amigas, né? Que sim, é mulheres empreendedoras, mulheres empresárias. A gente se apoia, porque sozinho é muito mais difícil. Então, uma das outras fortalezas para a mulher empreendedora é ter uma boa rede de apoio. E é tão interessante isso, que eu fiquei alguns anos trabalhando com ele na padaria. Foi aí que eu fui conhecendo, né, a parceria com a Real, e o Wellington realmente tem uma relação de muitos anos, de uma parceria muito séria. E chegou uma hora que eu me cansei. Era desafio estar na padaria, gerenciando. Nós tiramos a padaria de uma situação bem adversa e conseguimos triplicar, quadriplicar, sei lá. Teve um crescimento muito favorável, um crescimento muito grande nesses anos que eu trabalhei lá, mas cansou. Eu já estava estressada. Eu não queria, porque antes de entrar na padaria eu sempre trabalhei com consultoria, treinamento. E aí eu estava estressada, então o Wellington começava a olhar para mim e ele falou, ficou preocupado. Seja bem-vinda, dona de negócio. Ninguém passa por isso, Lisandra, nem te conto. Eu estava assim, estressada comigo. Gente, mas o mais interessante vai gerenciar os colaboradores. Porque assim, no começo, enquanto era desafio, né, eu estar ali, nós elevamos a realidade financeira da empresa, conseguimos trocar os funcionários. Aí o meu marido me chamou e falou assim, olha, Lisandra, você está sendo demitida desta empresa. Aí eu fiquei horrorizada. Como assim? E eu era o RH, né? Como assim? Ele disse, Lisandra, você não casou comigo, você não veio para cá para ser infeliz. Aonde está? É o teu profissional? Aonde é que está faltando? Vá buscar isso e eu vou lhe apoiar. Então aquilo foi muito forte, né, para mim. Que marido, hein? Foi muito forte. E aí foi que eu voltei novamente para a área de treinamento, aí fui buscar uma formação em coach, e aí eu voltei para a área de ação, já de conviver com muitas pessoas, que era algo que eu gostava, não era só aquele núcleo da empresa, dos funcionários, né? E pronto. E acabou que o meu conhecimento ajudou muito na nossa empresa hoje. Eles estão lá, eu vou lá só de 15 em 15 dias e estou trabalhando. Gente, e agora é ele que está comigo. Ele simplesmente fez, nos momentos assim que eu estou dando treinamento, ele é meu assistente, mas hoje ele também fez a formação, ele contribui, a gente tem feito uma parceria. Então, o que eu quero dizer com vocês? Para vocês, essa questão do autoconhecimento, né? Que história está gravada dentro da tua mente? Que tipo de pessoas você se relaciona? Tem as amigas empreendedoras. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando muito mais do que isso. Ontem eu fui dar um treinamento lá na padaria, e aí a minha funcionária chegou e falou assim, dona Lisandra, a senhora está diante da mais nova empreendedora desta empresa. Eu olhei assim, como assim? Cadê ela? Aí ela disse assim, olha, eu trabalho aqui, mas o meu outro período, eu estou me preparando e eu estou vendendo agora bijuterias de alto nível. Inclusive, vou selecionar algumas que eu acredito que tem a ver com a senhora. Aí eu olhei, falei,
fantástico. O empreendedor, ele estuda, ele busca conhecimento. Por quê, gente? Nós sabemos que o empreendedorismo tem dificuldades. É um esforço. Tem que ter um esforço dobrado. Não é essa coisa bonitinha, não. Só que a gente vê na mídia. Todo mundo aqui tem ônus e bônus. Que são essas fofocas que a gente vem trazer para cá. Com certeza. E no Fofoca de Negócios, gente, é o que foi falado aqui sobre a rede de apoio. A ideia é levar as experiências que a gente conta aqui para você, porque quando se vê tudo pronto, fala, foi fácil chegar lá. Não, gente, não foi. E as fofocas que são contadas aqui é que tem que estudar, tem que ralar mesmo. É por isso que a gente traz. Então, segue Fofoca de Negócios, segue lá o Real Equipamento. Se você está querendo empreender, aqui você encontra uma rede de apoio que vai dividir com você as experiências. E aí, de repente, você vai pensar assim, estou passando por isso. E aí, aprenda com as experiências que estão sendo divididas aqui, como vai agir. E falando em empreendedorismo, eu vou pedir para passar aqui a campanha do mês de março da Real Equipamento. Você que está querendo empreender salão de beleza, ateliê de costura e gastronomia, passa na Real Equipamento, dá uma olhada nessas promoções. Eduardo, pode passar a campanha, por favor? Tudo que é primordial para o seu negócio começa com descontos imperdíveis na Real Equipamentos. Confira! Forno Lastro Guilhotina, só 6 vezes de R$ 332,15. Serra Fita, apenas 6 vezes de R$ 935,25. Autosserviço com 5 portas, 6 vezes de R$ 2.667,2. Chapa Bifeteira Gás, 6 vezes de R$ 438,33. Promoção válida de 1 a 31 de março. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. E aí, viu? Gente, as promoções estão imperdíveis. Você que está pensando ainda, corre na Real Equipamentos, vai lá com nossos consultores, conversa com eles que eles têm dicas maravilhosas. E falando de empreendedorismo, nós vamos conversar agora quais foram os desafios que a Nassime passou no ramo do empreendedorismo, porque ela é a diretora administrativa de uma grande empresa, é coach, tem vários programas para desenvolvimento também, assim como a Nisandra. Aproveita e segue lá, tá? Segue a Nisandra, segue a Nassime para vocês já ficarem de olho nos cursos dela. Só que ela também passou, né? Como a gente acabou de falar, para você falar, você tem que passar, né? Então, a Nassime também passou por alguns desafios e ela vai compartilhar aqui com a gente o que foi que ela já atravessou nesse mundo do empreendedorismo e vai te dizer aí uma dica, como é que você deve passar leve, né? Se der, né? Né? Porque tem algumas vezes que não dá. E aí, Nassime, quais são esses desafios? Então, Dai, como a gente estava falando ali, os desafios são muitos, né? Desde preconceito, desde as responsabilidades que recaem sobre a mulher, né? Porque o homem chega em casa, é da porta para fora, vou trabalhar. A mulher tem que trabalhar deixando a casa administrada. Então, assim, um grande desafio hoje, para eu compartilhar da minha vida, é administrar, gerenciar as 3 crianças, gerenciar a casa, estar ali presente para o marido e empreender nas novas ideias. Porque empreendedorismo também não é só abrir um negócio, né? Empreendedorismo também é você trazer novas ideias dentro da própria empresa, né? A gente trabalha uma empresa familiar, né? Então tem toda uma relação com o pai, com irmãos e tudo mais, com os colaboradores. Então um desafio que eu acho um dos maiores é o quanto que a gente tá consciente do caminho que a gente quer seguir e como a gente quer seguir, né? Porque para ser leve tem que estar congruente com o que a gente tem de valor. Se eu tenho um valor muito grande em relação à maternidade, em relação à vida doméstica, né? À organização do lar, e você vai segurar, a sua crença vai deixar você ali para trás. Então, para mim, um dos maiores desafios é gerenciar isso tudo junto, né? Que acaba colocando a gente, como a Aline falou, a mulher que chega depois, já tem filho, já tem isso, não tem muito tempo. Então, já traz essa insegurança. Eu não estou 100% dedicada aos meus negócios, à empresa, por exemplo,
como alguém que não tem filho. Sim. Eu tenho 3. Tu sabe uma ferramenta que pessoalmente me ajudou muito? Foi me livrar da culpa. Da culpa. Esse é o ponto da questão. Qual é o meu limite? Onde eu posso caminhar? Com o que eu lido, com o que eu não lido? Porque a gente até faz a escolha, mas faz sofrendo. A gente Faz quer estar na doendo. empresa, a gente está na empresa, Exato. com o coração pensando na criança que está na aula de natação, como agora. Estou aqui pensando no que eu tinha me proposto a administrar com a pequena, mas ou então a gente está com a pequena e pensando no projeto que tem que andar e a gente não está tendo. Então, assim, para ser leve, tem que se livrar da culpa. Quando eu me livrei da culpa, eu fui mais feliz com as minhas próprias Isso. escolhas. Tipo, escolhi, deu trabalho escolher. Pronto, agora é daqui pra frente. E sabe como é que a gente lida com a culpa? É a gente trazendo essa reflexão de, não é que, não vou enxergar a culpa, eu tô me sentindo culpada. Ok. O que é que eu tô, como que eu estou agindo que não está de acordo, qual é o valor meu que eu estou inferindo, entendeu? E aí você trabalha isso. Hoje, nesse momento, é assim. Hoje eu tenho uma filha, engravidei, tenho uma filha de 4, tenho um de 11, uma de 10 e uma de 4. É aquele terceiro que veio no auge dos projetos, PAEX, aí falei, meu Deus, lá fui eu ficar grávida, vou me afastar, e aí a gente puxa os cabelos. Então, para ser leve, é essa caminhada em relação à culpa. E saber que tá tudo bem, não estar tudo bem, inclusive, a gente tem que aceitar que a gente não vai dar 100%, né? Então a gente tem que se respeitar e, assim, dentro das minhas possibilidades, fazer o melhor. Exato. Faz o que dá, com o que tem, na hora que dá, porque se esperar para ter os filhos crescidos, os filhos criados, o momento, não vai. Eu acho que a outra questão também, isso eu aprendi há poucos anos pra cá, é a questão de você desejar estar ali quando você está. Então, por exemplo, eu consegui me livrar da culpa, tomei as minhas decisões, eu vou dar prioridade, dividir a minha pizza, né, do dia, nessas devidas proporções, como você disse, né? Meus valores maiores estão aqui, os médios, os dispensáveis, os inegociáveis estão aqui dentro. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, quando eu estava ali fazendo tarefa com meu filho, eu dizia, gente, tem um julgamento no STF, que tá todo mundo aqui no grupo comentando, eu preciso assistir esse julgamento ao vivo, eu preciso. E aquilo fazia com que eu nem escutasse o julgamento e nem fizesse a tarefa do meu filho. Então eu passei a desejar estar ali onde eu estava. Perfeito. Então no momento que eu estava fazendo a tarefa dele, era aqueles valores que eu queria passar, é aquele caráter que eu estou moldando. Aí quando acabou, eu ia assistir meu julgamento lá para 1h da manhã, mas aí a advogada estava 100% ali. Já não estava pensando no menino. Então o fato de desejar estar ali moldando aquilo que você está fazendo, particularmente me ajudou muito também. Isso é muito bom. Muito bom a gente se livrar da culpa e estar por inteiro, seja no negócio, ou seja com a família, ou seja com o esposo, ou seja com as amigas, né? Que não tem nada melhor a gente estar com os amigos, também compartilhando. A gente vê que a amiga passa, que muitas mulheres, eu costumo, quem me conhece sabe, eu chego assim, como é que tá a tua agenda, Aline? Me conta aí. Tu tem 2 filhos, como é que tu gerencia? De vez em quando eu faço essa pergunta para as minhas amigas. Eu já fiz no nosso... Bora lá, como é que vocês estão administrando o dia a dia de vocês? Gente, eu não tô conseguindo, Calma. Deixa eu ver onde eu tô errando. Eu costumo dizer que é igual aquele malabarista, né, de prato, né? Tá rodando... Pô, a empresa tá bem, mas o filho tá doente, então corre pra cá, né? Segura o filho. Pô, pandemia, chegou a pandemia. Minha galerinha fica aqui rapidinho que eu vou cuidar da empresa, porque senão nem cuido de vocês, nem da empresa. Então é um eterno aula online foi algo que nós não vimos. Isso foi bem claro. Se alguém tiver preconceito contra isso, eu não abri nenhuma. O menino ficou lá e tal, 0 aula online. Vai fazendo escolhas do jeito que dá, gente, do jeito que dá, e vai ir se livrando da culpa. Gente, a gente tá aqui no 4º episódio especial do Dia das Mulheres, negócio de mulheres, beleza e talento no mundo do empreendedorismo. A gente tá aqui com 3 convidadas maravilhosas. Nisandra, que é coach, a Nassime, diretora administrativa, que também tem um programa Mova-se maravilhoso.
Doutora Aline Laredo, do Direito do Trabalho, advogada trabalhista há mais de 20 anos, também tem um projeto de cafeína jurídica e elas vão já contar um pouquinho sobre isso. Gente, ativa lá o sininho, fofoca de negócios, para o próximo episódio. Segue lá Real Equipamentos para vocês verem a vinheta aí um pouquinho. Temos 5. Gente, a gente está voltando aqui com fofoca de negócio, especial Dia das Mulheres, com mulheres maravilhosas. E aí, doutora Aline Laredo, me conta chama de doutora, aí... não? Não? Gente, então eu vou falar, né? Minha amiga, todas as... Te conheço de outros carnavais. Então, minha amiga Nassim, minha amiga Nizanda, hoje isso é uma roda de conversa. Aliás, é um bate-papo, fofoca, né? Então, a Aline vai falar pra gente aqui das oportunidades no mundo do trabalho, das oportunidades que aparecem para as mulheres. Que às vezes, eu tenho medo, eu sou mulher, será que vou competir, será que não vou? Então, me conta aí, o que você acha das oportunidades que estão aí no mercado para as mulheres, como é que elas devem se posicionar, como é que elas devem enfrentar, né? Às vezes, muitas vezes, me lembrei agora, eu compartilhei um programa com uma amiga, Liana, engenheira. Liana, estiver assistindo, beijo, amiga. E ela falou que a engenharia é predominante de homens, né? Então, imagino que foi passar para ela chegar onde chegou. Mas me conta aí a tua visão. O que você vê aí do potencial de mulheres nesse mercado de trabalho? Olha, Daiane, a situação da mulher no mercado de trabalho hoje, ela ainda sofre uma desigualdade, né? A gente tem índices aí, se não me falha a cabeça, o próprio IBGE, ele traz esse índice de 3 em 3 anos, mais ou menos, a questão, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, as diferenças salariais, sim, mesmo ocupando, mesmo competência técnica, carga ou função e carga horária, existem, isso é real, existe ainda diferenças salariais de competitividade, cargos altos são oferecidos a homens. Agora, ninguém está aqui para julgar os motivos, estamos apenas colocando o assunto na mesa. É real, ainda existe, né? É fato, né? Realmente são fatos. Eu trabalho há 20 anos com empresas e empregados. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que são times opostos, né? Que eles têm que, tu tá do lado de um, tá do lado de outro. E não é mais. São frutos da mesma árvore. Mas o que acontece? A legislação trabalhista ainda é muito pesada. Lógico, Aline, eu não concordo, o trabalhador e tal. Cada um tem seu ponto de vista. A legislação trabalhista no Brasil hoje, na minha opinião, ela é ainda necessária. A gente não tem ainda como trabalhar sem a legislação. Tem muito a melhorar, já evoluiu muito, tal. No entanto, uma coisa é a teoria, que está lá, os direitos protegidos, a Carta Magna, tal. Outra coisa é como aquilo reflete na prática. Então, não é algo muito distante da realidade, empresas que dão um jeito ali nos testes, como é que chama? Quando vai... Seleção de não contratar mulher. Então, por exemplo, ele não pode fazer um aviso dizendo que o cargo é para homens. Não pode, a legislação não permite, não vai passar ali pelo jurídico. Então ele bota, né? Não bota nada. Então ele aceita currículos, elas fazem as entrevistas, mas na hora de apontar o dedo, não é uma mulher. Por quê? A desculpa, né, vamos dizer assim, a justificativa de muitas empresas, principalmente as pequenas, as grandes não têm tanto esse perfil, porque acaba se diluindo ali no meio, é não contratar a mulher, principalmente porque se eu tenho um homem e uma mulher em casa e o menino fica doente, quem que vai ficar em casa e faltar ao trabalho?
A mulher. É a mulher. Se tem reunião na escola, quem é que vai para a reunião? A mulher. O cara continua indo para o emprego dele. Então, na visão do dono da empresa, do empregador, isso pesa. Não estou dizendo que está certo ou errado. Como disse ela, são os fatos, né? Outra coisa, a tal da gravidez. Mulheres engravidam. Isso é um fato natural da vida. Como é que eu vou querer? A Aline, não tem como eu proibi-la de engravidar? Você dá até vontade de fazer uma piada, né? Eu digo, não tem. Né? Tipo assim. Então, o que eles fazem? Deixam de contratar mulheres ali daquela vida fértil. Quer dizer, se eu tenho uma de 58 anos, uma de 47, uma de 30, eu vou contratar a mais velha. Porque com certeza ela já teve os filhos dela. Então, esse tipo de picuinha, né, de fofoca mesmo, existe. Quer a gente queira, quer a gente não queira. E muitas vezes a legislação está ali em cima. Só que imaginem bem, uma empresa pequena que tem 3 vendedores, um caixa e 2 vendedores. Na legislação da pandemia, grávida não podia trabalhar, nem se ela quisesse. Não podia, era proibido. Nós tivemos um caso na empresa que eu liguei desesperado. Gente, isso é possível? A pessoa está aqui, quer trabalhar, está disposta, está ok para trabalhar. Eu tive que afastar ela nos primeiros meses de gravidez. E ela queria, não, mas pelo amor de Deus, às vezes ela ganhava comissão, não conseguia fazer o trabalho remoto. A sensação foi essa, gente, como é que a gente vai ser competitiva se a gente está obrigada a isso, né? Mas continua. Né? Exatamente. Então, assim, o mercado real para a mulher, ele ainda tem essa diferença. O mercado tradicional, né? Que eu digo, o mercado limita aí um pouco, né? Agora, tem como abrir mão da estabilidade da gravidez? Não tem também. Não tem. Então, o que tem evoluído nesse sentido? A humanização. Sim. Dentro do direito do trabalho, eu trabalho com humanização. Normalmente, eu trabalho para empresas, mas o meu coração, o meu raciocínio está ali em quem está lá dentro. Então, hoje a gente bate de frente com empresários altamente modernos, humanizados, seres humanos de verdade, e a gente bate cabeça com gente louca. A verdade é essa. Então, quer dizer, a partir do momento que aquele empresário entende que as pessoas dentro da empresa é a maior parte daquela empresa, é ali que está o valor, aí ele começa a trabalhar sobre as pessoas. Isso. E a empresa cresce. E você diminui rotatividade. E você diminui atestado médico. E o jurídico trabalhista trabalha felizinho ali, porque... E aí, quem pode, né, aplicar as ferramentas de compliance e tal. Então, isso dá um resguardo ao mercado da mulher. Porque a mulher passou tanto tempo brigando por esse mercado e, de repente, o próprio mercado disse, epa, aqui não, Rita. Aqui já chega, aqui não tem como. É a terceira grávida, Aline, como é que eu vou substituir? É horrível, às vezes, a gente dizer isso, né? Eu, como jurista, me corto o coração. Eu tenho que respeitar a legislação ali que eu estudei e aplico. Só que, o que esse empresário vai fazer? Ele tem uma lanchonete, 2 empregados, afastar. Ele não tem como contratar mais 2 e pagar os 4. Porque tem que ficar na Ele fecha. Então, eu acredito que hoje a gente tem que vir nesse caminho sempre do meio termo, da conversa, da humanização e a conscientização do empregado também. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso. E aí a questão de postura, porque também, né, tem muitas mulheres, e aí não é uma questão de tomar partido, mas... Tô grávida, pronto, não faço mais nada, não posso ir para a empresa, mas na segunda-feira aparece de bronzeado. Então, eu acho que é um momento de transição. Acho sim que depois da pandemia as empresas, né, e já na verdade não é depois só da pandemia não, começaram a humanizar mais esse olhar, né, e pela dificuldade de mercado, vale o posicionamento da mulher em também... Como eu contribuir estou... com essa evolução, né? Isso. Concordo. Como eu me posiciono. Porque se você dá essa margem para dizer que você está, né, fazendo corpo... Está usando como vantagem para você... Exatamente. O preconceito aumenta. Exatamente. Né? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante também, gente? Voltando ali ao teu conceito do empresário humanizado, da empresa humanizada. Essa nova visão tem feito com que... os próprios colaboradores, eles começam a ter a própria consciência do que vai ser bom para eles também. Porque, na verdade, não é só ficar aquele tempo em casa, certo? E a gente vive muito isso, porque padaria, né, é uma constância, é complexo e, ao mesmo tempo, é lindo, porque a gente vive isso lá. Sim. Então, hoje que eu trabalho, principalmente com as lideranças, e a gente
coloco o seguinte, quando essa pessoa, ela consegue, ela está bem, embora especialmente as mulheres, que nesse mercado de pequenas empresas tem sim bastante mulheres, né? O que a gente faz? Faça o seu melhor. Então, eu trabalho essa consciência, que a gente chama de autorresponsabilidade, e hoje, a gente até fala, vamos ver quem é a grávida do ano, quando está lá na empresa. Mas, gente, flui tão bem. Tem pessoas que, se a gente não disser, vai-te embora, já está na hora de tu ficar em casa para te ganhar esse menino, a gente brinca que ela vai fazer por lá. É isso mesmo. Porque existe uma relação de companhia, de parceria mesmo com a empresa. Então, é possível sim, empresário, fazer uma mudança nessa história e respeitar muito esse lado, porque realmente precisa. É necessário sim esse tempo. Agora, o colaborador, especialmente a mulher, que nós estamos falando aqui, é que vai precisar ficar atento. O que de fato vai fazer diferença para mim? Porque tem aqueles que não estão predispostos a fazer nada para a sua evolução. Exatamente. Né? Então eu falo muito quando ou que acham que é a responsabilidade. Porque assim, eu tô falando do lugar agora de dona da empresa, né? Assim, de empreendedor, o lugar do patrão. Acha que a responsabilidade é nossa. É só da empresa. Não, gente. A responsabilidade a gente oferece os melhores recursos, oferece um caminho, oferece as oportunidades para você, mas quem monta no cavalo é você, meu bem. E as escolhas são suas, a decisão é sua. São suas. E falando ainda da questão da mulher também, pelo olhar do empresário, também tem a questão de quando... É uma faca de dois gumes, por isso que assim, a gente não pode ser generalista para nada, né? A mulher que engravidou, que tem filhos, muitas vezes ela dá o sangue, dá o suor para entregar o resultado, porque agora ela tem a responsabilidade dos filhos na costa. Diferente de uma mulher ou um homem solteiro, que pode pular de galho em galho, que a gente vê hoje muito disso, né? As pessoas, os colaboradores que vão pulando de empresa para empresa, assim, nada me prende. Pô, já fui. Né? Então também tem esse lado de mulheres mais responsáveis também. É tudo uma questão de humanizar o olhar, entender para aquela tua empresa, para aquele teu negócio, quais são as medidas necessárias para atender o teu público e começar a fazer essa troca. Agora, é uma questão de cultura, e cultura a gente não muda da noite para o dia. Mas o bom, quando a gente fala do empreendedorismo, que a Daiane trouxe muito isso quando a gente fala dessa beleza e talento, é que essas empreendedoras que estão aí no mercado, gente, elas hoje estão em busca de liberdade, em busca de autonomia, em busca de equilíbrio para também ter um tempo que a carteira assinada com aquele horário não permitia. Então essa visão, ela cresceu. E eu penso que isso está muito grande e é uma fatia do mercado imensa, linda. É na hora que vai lá na Real Equipamentos. Ah, tá, eu vou abrir o meu salão. Abrir o meu salão. É isso aí. Eu vou ali na Real, eu vou verificar que agora eu vou também trabalhar. Então, ela buscar conhecimento e os próprios equipamentos, na verdade, condição para fazer o seu melhor. E isso tem acontecido, gente, tá lindo. E lembrando também, Nizanda, que não é só chegar, empreender e abrir o seu negócio, como foi falado. Nós temos que estudar, temos que nos preparar, temos que tentar, né, conciliar os afazeres. Tem um depoimento aí, acho que foi no segundo episódio de podcast, que uma convidada falou, olha, eu tinha acabado de ter meu filho e eu comecei a empreender salão de beleza lavando o cabelo na pia da casa da minha mãe. Gente, tá tudo certo. Ela ia lá, lavava o cabelo, amamentava, lavava o cabelo, amamentava e fazia uma escova e foi conciliando. Hoje tá aí com o negócio dela em expansão. Então, nada são flores. Tudo tem uma dificuldade. Né? Então você tem que persistir. E aqui nós estamos com 3 grandes empresárias, com que todas elas têm curso para vocês se desenvolverem, né, pessoalmente, empresarialmente. Tem a mentoria da Aline, do Cafeína Jurídica. Show. A Nizandra tem vários cursos de empreendedorismo, de liderança. A Nassime tem um curso fantástico chamado Mova-se, que é realmente, né, sair do lugar, é ação, é ir de encontro, é ir ao encontro, né, do seu sonho. Exatamente. E para isso você tem que se mover. Gente, nós estamos finalizando o nosso podcast. E hoje nós falamos, gente, olha,
terceiro episódio especial do podcast Beleza e Talento no Mundo do Empreendedorismo. Falamos com a Nizandra, com a Nassime, com a Aline. E olha, foi um papo super legal. Só fazendo um resumo aqui, nós falamos de rede de apoio, tá? Então, procure uma rede de apoio. Assista aqui o Fofoca de Negócio que você vai se identificar com muitos casos que são contados aqui. Gente, violência de qualquer tipo não pode ser guardada. Não aceite. Você tem que ir falar, denunciar. Nem física, nem psicológica. Nem física e nem psicológica. Então, nós temos aí vários órgãos para ajudar. Procure desabafar com uma rede de apoio ou com amigas. É muito importante você não guardar isso para você. Seguir o caminho, gente. O que você quer? Ah, eu quero empreender. Siga o seu caminho. Não, eu quero ficar no CLT. Siga o seu caminho e tá tudo bem. Tranquilo. Falando do empreendedorismo, no mundo feminino, os desafios que é enfrentado. Volta lá, se você perdeu esse episódio, volta lá no início, vai ficar gravado aqui no YouTube do Fofoca de Negócios, vai ficar no Instagram, vai ficar lá no Instagram da Real Equipamentos, ouve lá, compartilha com seus amigos para ouvir. E eu vou deixar aqui as palavras finais, o dicas de empreendedorismo, com as nossas convidadas. Em primeiro lugar, Nizandra, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada de verdade. Compartilhar histórias incríveis e dicas que você tem aí para quem está assistindo a gente. Gente, autoconhecimento gera autonomia e liberdade. Se é isso que te move, né? Se é isso que te leva à ação, e eu deixo um convite aí. Busca a tua autorresponsabilidade. Entende que só você é responsável pelas mudanças e pelo que tu vives. E é só você que pode realmente chegar onde quiser. Então busca essa ajuda, empreende confiando em quem é você, mulher principalmente, com toda a garra, que com certeza o mundo é seu, se você acredita nisso. Que bom, que bom. E gente, ó, segue lá o Instagram da Nizandra, @Nizandra Moreira Coach. Pronto, segue lá, dá uma olhada lá nos cursos que tem, são maravilhosos. Nassime, minha amiga, muito obrigada. Olha aí como foi tranquilo. Ó, Nassime tava ao vivo é assim, a gente bate, mas tá certo. Nassime tava super nervosa, mas assim saiu super bem. Parabéns, obrigado por ter obrigada aceitado. pelo convite. Muito obrigado, foi uma honra. E aí, a dica final que você deixa nesse Dia das Mulheres para quem quer empreender. Enfim, dá aí a tua dica pro pessoal. Pode deixar. Empreender não é fácil, né? Empreendedorismo nenhum é fácil. Então, eu acho que duas coisas para a mulher tem que ser bem forte: autoconfiança e resiliência. Porque autoconfiança, através de um trabalho de autoconhecimento, que não tem como fugir disso, você sabe do que você é capaz. E resiliência, porque não é um mar de flores. Não é um mar de rosas. Então é igual quando alguma amiga minha tá grávida, que vai ter bebê, né? Tá todo mundo ali. Ai, que lindo. Maninha, é o seguinte, te prepara pra guerra. Vai preparado, então te estrutura, não vai achando que é fácil. É bem difícil. Nós temos colaboradores que saíram da empresa para empreender e voltaram para a empresa, porque não deu conta do recado. Então, para a mulher, uma dica valiosa, nem sei se posso dizer como dica, mas assim, busque se conhecer para fortalecer a sua autoconfiança, porque com autoconfiança você conquista bastante coisa. E resiliência, seja através de qualquer espiritualidade que te conecte a algo maior, né? Porque as pedras no caminho virão. Se você não for resiliente, se você não olhar para o lado positivo, você não buscar outras saídas, você desiste nos primeiros obstáculos, porque não são poucos, né? É isso aí. Gente, ó, segue o Instagram da Nassime, @Nassime Frache, e dá uma olhada também lá nos cursos dela, cada um mais maravilhoso que o outro. Aline, minha amiga há mais de 20 anos aqui, hein? E a gente já entregando a idade. A gente se conheceu muito pequena, menina. A maternidade. Jardim na maternidade. Maternidade. Amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra estar compartilhando aqui esse bate-papo. E a dica que você deixa aí para quem está nos assistindo, para quem está passando por desafios, para quem é mulher, nesse dia maravilhoso que é amanhã, né? Amanhã é nosso dia. Aliás, teremos presentes, tá? Já fica. Podem divulgar.
Qual a dica que você dá? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que a dica é tome decisão. Tome decisões em doses homeopáticas, no mínimo 3 vezes ao dia. Quem não toma decisão sobre sua própria vida vai deixar alguém ou alguma coisa tomar. Então, adapte-se a tomar decisões. Seria isso. É isso aí. Gente, a Aline tem curso de mentorias, tá? Para quem quer empreender, fantástico. Segue lá, @Aline.Laredo. Segue lá, dá uma olhada lá nos cursos, tem umas coisas bem interessantes. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, eu fiquei muito honrada. Foi muito legal esse bate-papo. Essas fofocas. Gente, segue lá, Fofoca de Negócio no Instagram. Lá no YouTube, já ativa o sininho para ficar recebendo as notificações. Segue a Real Equipamentos, que lá tá cheio de promoção para você que quer empreender. E fica com a gente que o próximo episódio a gente vai falar de empreendedorismo. E olha pra Páscoa, nós vamos falar de chocolate, legal. Vamos falar de confeitaria. Me chama. Vai ser maravilhoso. Tem degustação? Sempre tem. Então já segue lá, ativa o sininho para ficar ligado. Então a gente vai ficar aí com o VT da Real Equipamentos para vocês verem a campanha do mês de março, que tá sensacional. Muito obrigada, gente. Tchau. Tudo que é primordial para o seu negócio começa com descontos imperdíveis na Real Equipamentos. Confira! Forno Lastro Guilhotina, só 6 vezes de 332,15. Serra Fita, apenas 6 vezes de 935,25. Autosserviço com 5 portas, 6 vezes de 2.667,2. Chapa Bifeteira Gás, 6 vezes de 438,33. Promoção válida de 1 a 31 de março. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio.